Olá a todos, mais um domingo. Bom dia, família que estão aí em algum lugar na Maia, outros lugares. Estamos aqui para nosso culto, nossa reunião, nosso encontro contigo na tua casa, a nossa casa para a tua casa online. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso dessa manhã. Olha, já estamos nos reunindo presencialmente, mas se não pode estar conosco, não tem mal, tu és da família também, mesmo aí desse lado do ecrã. Sim, e nós já vamos para o nosso segundo domingo com os encontros presenciais, às 9h30 e às 11h30. Nós estamos a ter todos os cuidados possíveis para receber as pessoas, na entrada, durante e a saída. E claro que também há o grupo de risco em que nós não proibimos, mas recomendamos que vocês não venham, possam ver as nossas transmissões online por enquanto, e as crianças também ainda não é um grupo de risco, também não é recomendado para isso. E agora nós vamos juntos cantar ao nosso Deus maravilhoso, Criador. Sim, mesmo desse lado aí, louve ao Senhor conosco. Venha, ouvimos o rei, venha prestar-se aos
Agora nós vamos ter o nosso momento de oferta e queríamos te estimular a viver nesse tempo, mesmo que haja insegurança, haja um pouquinho de medo sobre o que vem a seguir, que nós continuamos sendo generosos. É um tempo de viver aquilo que pregamos. E na Bíblia, no Salmo 113, diz assim: não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele é todo poderoso e também cuida de ti. Então tu pode ser generoso sem nenhum problema, sem preocupação, porque o Senhor está a cuidar de ti em todo o tempo. E com isso, então, tu podes perguntar, como é que eu posso, então, ser generoso com a comunidade da paz? Aqui embaixo vais ter o nosso número do IBAN, é o número da conta no banco. Tu podes usar para fazer transferência pelo telemóvel ou pelo computador, mas se tiveres alguma dificuldade, também podes mandar uma mensagem pela nossa rede de sociais, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar-te. Como podes fazer isso? Nunca
Olá, o meu nome é Moacir Matias e tenho muito prazer de hoje poder falar contigo neste momento. E gostava de convidar-te a abrir a tua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 ao 15. E esta mensagem de hoje, este escrito de hoje, é um escrito muito importante, seguramente para algumas das pessoas que me estão a ouvir. Não sei se todos estarão na mesma fase da vida, mas aqueles que estão a passar uma fase de mudança na sua vida, a transitar para algum momento novo, diferente da sua vida, então penso que esta mensagem tem algo muito importante para te dizer e pode fazer uma grande diferença na tua vida. O título da nossa reflexão hoje é exatamente falar dos perigos na transição. Eu gostava então que pudéssemos ler este texto. E Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isto ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isto também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de forma diferente, isto também Deus lhes esclarecerá. Estava a dizer há pouco que a nossa vida ela é composta por mudanças que têm também em si transições de momentos da nossa vida. Uma espécie de estações, como se a nossa vida tivesse estações, por exemplo, como as estações do ano, em que há momentos da nossa vida em que vivemos as primaveras, mas logo a seguir chegará um novo tempo à nossa vida, uma nova fase da nossa vida, e que poderíamos chamar o verão, por exemplo. E de passarmos de uma fase da nossa vida para outra fase da nossa vida, obriga a uma transição de sentimentos, uma transição de decisões, uma transição de coração, uma transição de visão, uma transição de perspectiva, enfim, tudo isto está envolvido nos aspectos que envolvem as mudanças da nossa vida. A vida também é composta não só por transições, mas às vezes momentos de pausa, outros momentos de ação, mas momentos também, como eu estava a falar há pouco, de transição. Agora mesmo, por exemplo, nós vivemos um momento de transição, não é? Alguns dizem que transitamos agora para uma nova normalidade. Ora, isto quer dizer que há algo novo que nós teremos que nos adaptar, uma forma de vida diferente, uma perspectiva diferente, uma abordagem diferente, uma forma de pensar diferente. Há algo novo que vem à nossa frente e esta frase tem sido muito usada nos meios sociais e nas conversas da nova normalidade. E a nova normalidade não é mais nem menos do que exatamente isto, a transição para algo novo que Deus tem para nós, para a nossa vida. Uma poetisa, o nome dela é Marcela Aquino, disse algo neste sentido, resumido numa frase, que me parece um pensamento muito interessante para refletirmos também. E a Marcela Aquino diz então o seguinte: eis o homem na sua melhor forma, em transição, em metamorfose. Ou seja, Marcela está aqui a dizer que uma das melhores formas que nós temos é exatamente esta, é a forma de nos transformarmos, de haver uma metamorfose na nossa vida. Bom, na verdade, desde que nós nascemos, encaramos esse processo. O processo de transformação na nossa vida é um processo praticamente contínuo, à semelhança do que acontece também na natureza. A natureza também está permanentemente em mudança, permanentemente em adaptação. Por exemplo, o planeta que nós vivemos, esta nave espacial que passeia pelo deserto, ela está permanentemente em mudança. O planeta Terra, ele circula à volta do Sol e dizem os entendidos que ele viaja a uma velocidade aproximada de 107 mil km por hora à volta do Sol. E isto vai determinando também as estações do ano
pelas quais nós passamos. Ou seja, o planeta onde nós estamos, ele circula a uma média de 30 km por segundo. Ou seja, agora nos momentos em que nós estamos a falar, nós já nos deslocamos no universo dezenas, se não centenas de quilómetros, sem nos termos apercebido. Então o universo está em constante mutação, em constante transformação, em constante mudança, e nós também somos também levados no mesmo sentido da criação de Deus. Nós somos levados também a uma transformação. Outro aspecto também interessante, este não tão macro, mais micro um pouco, é a transformação que o nosso próprio corpo também sofre ao longo dos anos. O corpo que eu tenho agora não é o mesmo corpo com o qual eu nasci. Era muito diferente. O meu corpo, naquela altura, ele transformou-se muito para chegar a este estado e continua em permanente transformação. A transformação do meu corpo nunca para. Dizem também as pessoas entendidas que o nosso corpo, o corpo de um adulto saudável, ele produz em média cerca de 300 milhões de células por minuto, o que corresponde a cerca de 50 milhões de novas células a cada segundo. Então estamos constantemente a sermos levados através de uma transformação, de uma transição, até mesmo nas nossas células, no nosso corpo. Ou seja, à nossa volta, o mundo está permanentemente nesta transição, parece infinita. E isto, de facto, parece um benefício que Deus nos deu. Algo que nos foi entregue no relato da criação, por exemplo, quando Deus criou todo o universo e a terra e colocou o homem sobre ela, ele deu instruções ao homem para que administrasse a criação que ele tinha acabado de fazer. E a administração leva exatamente a isto. A arte de bem administrar leva às mudanças necessárias para que a ordem e o progresso possam acontecer. Então não há boa administração sem também um processo de mudança e um processo de transição. E este, meus queridos, é o desejo de Deus para a tua vida. Deus deseja transformar a tua vida. Deus quer fazer de ti um homem melhor, um marido melhor, um irmão melhor, um cidadão melhor. Deus tem este plano para ti e por isso Ele também nos dá essa possibilidade de vivermos as transformações, as mudanças, etc. Porém, estes processos na nossa vida, eles também representam em alguns momentos ou podem representar alguns perigos. Ou seja, podem haver nestes processos de transição que são absolutamente necessários na nossa vida, nos momentos em que atravessamos as transições, por exemplo, quando casamos, deixamos de uma vida de solteiro e passamos a ser casados, e esta é uma mudança radical na nossa vida, para a qual nós precisamos de transitar. Quando somos casados e, enfim, e temos o primeiro filho, então pela primeira vez somos pais, e este é um outro processo de transformação na nossa vida, e para o qual nós precisamos também de fazer uma boa transição. Por exemplo, se escolhemos um determinado curso para fazer um curso na universidade, e isto vai implicar uma mudança de perspectiva de vida, uma mudança enfim, para o nosso futuro. Nós vamos escolher uma profissão, nós vamos escolher um caminho para caminhar, e este processo também da transição precisa ser bem vivido, bem administrado, de forma a que aquilo que é o plano que Deus tem para a nossa vida e também as escolhas que nós fizemos, elas possam se resultar em bênção para a nossa vida. Então há alguns perigos que eu gostava hoje de referir em relação a este processo, que o processo de transformação, de transição pode ser condicionado caso nós não estejamos também atentos a estes perigos. E o primeiro que Paulo também nos alerta, lá no texto que acabámos de ler, quando Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Aqui Paulo fala-nos de um aspecto muito importante. Ele está a dizer: eu preciso de me esquecer das coisas que ficam para trás. Então o perigo aqui está quando eu
estão num processo de transição como o que estamos a viver agora, a sociedade de uma forma geral, e parece-me que há algo até muito, muito relevante que está a passar agora na sociedade, para além das questões da pandemia, há também todo este questionamento em relação às questões do racismo e à tolerância também. Então parece que de repente, algo que já não é novo, na verdade, na nossa sociedade, a intolerância, de repente ganha um peso muito grande e a nível mundial, então, questiona-se a questão da intolerância. Então vivemos tempos de transição, de mudança de pensamento, mudança de paradigma, mudança de comportamento. Mas o perigo aqui é quando nós vivemos esta transição, mas não largamos as coisas antigas, o passado que nos prende, que nos agarra e que às vezes nós temos alguma dificuldade também em largar. Nós somos por natureza também acumuladores. Nós temos a tendência para acumular. Aliás, havia um programa muito interessante que dava nas TVs por cabo, em que falava exatamente disso, das pessoas que têm um problema extremo com a acumulação, não é? São pessoas que têm muita dificuldade em largar as coisas e às vezes até o próprio lixo que produzem têm dificuldade em o largar e acabam por acumular e aquilo prejudicar a sua vida, prender a sua vida, travar a sua vida de uma maneira que a pessoa já não consegue até mover-se dentro da sua própria casa e até a sua saúde fica prejudicada por esse motivo. A nossa tendência natural é acumularmos e temos dificuldade em largar as coisas do passado. Às vezes são hábitos do passado que não conseguimos abandoná-los e percebemos que eles precisam de ser abandonados, que eles têm que ser largados para podermos alcançar as coisas novas que temos pela nossa frente, mas temos muita dificuldade em largar estas bagagens, não é, que carregamos como se fosse uma mochila, que carregamos um peso atrás de nós. Às vezes são coisas materiais, posições, trabalho, emprego, um caminho, uma escolha. Outras vezes são sentimentos que nós carregamos de falta de perdão, sentimentos de rancor, que acumulamos de alguma angústia no nosso coração e que temos dificuldade em largar isso, em abandonar essas coisas, deixar isso para trás, como Paulo diz, não é? Esquecendo das coisas que ficam para trás e avançarmos para o que está adiante, ou seja, prosseguirmos para o alvo. E eu penso que aqui a palavra-chave é a palavra prosseguir. Nós precisamos de prosseguir, mas para prosseguir precisamos de largar as coisas que nos têm agarrado, que nos têm preso, que nos têm detido em muitos momentos e agora muito em especial para ti que me estás a ouvir, eu gostava de dizer isso, é tempo de largar algumas coisas. É tempo de largar bagagem que não vai ser necessária, nem vai ser importante para a nova fase da tua vida, as coisas novas que virão agora no futuro, algumas delas coisas que mudarão completamente a perspectiva da tua vida, mudarão a tua família, o teu ambiente, coisas que Deus tem para ti, que Deus quer fazer na tua vida, Deus propõe fazer na tua vida, mas que podem estar em perigo porque temos mantido coisas do passado na nossa vida que precisamos largar e talvez neste momento tu estejas a identificar algumas coisas que tu precisas de largar e eu quero-te encorajar a largar o que não convém. Largar aquilo que tem prendido os teus pés, tem prendido as tuas emoções, tem prendido a tua iniciativa, tu sabes do passo que deves dar, tens um sentimento de que aquilo seria o passo correto, tens as pessoas à tua volta também a confirmarem que esse é um passo certo, mas as coisas do passado ainda te têm detido um pouco, ainda te têm agarrado. Quero-te encorajar, dá esse passo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, te ilumine para poderes dar esse passo. Tem também um outro
perigo que nós podemos enfrentar nos momentos de transição da nossa vida, que é o facto de não entendermos os tempos, as estações que há pouco falava, não é? Nossa vida é composta também por momentos, por fases, como se fossem estações do ano, não é? E não entendermos essas estações na nossa vida. E a Bíblia diz com muita clareza que para tudo há uma ocasião debaixo da terra, não é? Para tudo há um momento certo, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Estas são palavras de um sábio que escreveu na Bíblia estas palavras. E ele continua dizendo: há tempo para nascer e tempo para morrer. Há tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Há tempo para matar e tempo para curar. Há tempo para derrubar e tempo para construir. Há tempo para chorar e tempo para rir. Há tempo para prantear e tempo para dançar. Há tempo para espalhar pedras e tempo para ajuntá-las. Tempo para abraçar e tempo para se conter. Nós estamos agora a viver precisamente um tempo deste tipo. Este não é o tempo de abraçar, não podemos abraçar, é um tempo de conter os abraços. Mas virá o tempo em que podemos também nos abraçar uns aos outros. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de se calar e tempo de falar. Então há muitos tempos diferentes na nossa vida, há momentos diferentes para as coisas acontecerem na nossa vida. E um dos perigos que nós podemos correr é não entendermos com clareza o tempo que estamos a viver. E às vezes vivermos os tempos fora do tempo. Anteciparmos muitas vezes tempos que deveríamos estar a viver mais à frente e antecipamos e acabamos por não desfrutar o tempo certo das coisas porque estamos a procurar antecipar algo que tem o seu tempo. Outras vezes é o contrário, deixamos que o tempo passe e nós não conseguimos viver o tempo certo e perdemos as oportunidades que aquele tempo estão a oferecer. Eu lembro-me de um exemplo de uma empresa que foi muito famosa no passado, a Nokia. Nokia foi uma empresa, ela era uma empresa muito antiga, foi fundada em 1856, esta empresa, por isso século XIX, meados do século XIX. E ela começou com uma fábrica de papel e depois, mais tarde, transformou-se numa fábrica de cabos elétricos e depois, mais tarde ainda, então especializou-se naquilo que são os telemóveis. E quem viveu os anos 90, os anos 90 foram mais ou menos os anos, aquela década foi mais ou menos a década da grande explosão dos telemóveis e eu era um jovem nessa década e vivi esse tempo também de uma forma muito interessante. Nunca tínhamos tido acesso a um telemóvel, os telefones eram todos fixos e então aquilo era uma grande novidade. A Nokia afirmou-se no mercado de uma maneira muito interessante como líder em todo o mundo de telemóveis e dominava o mercado dos telemóveis. Acontece que, a determinada altura, por uma decisão, um erro de decisão, precisamente por não entender os tempos, a Nokia falhou, por erro, abandonou e falhou o desenvolvimento daquilo que hoje nós conhecemos como os ecrãs táteis, não é? O touchscreen. Então, a Nokia abandonou esse projeto, pensando que esse projeto nunca iria dar certo e acabou por perder a liderança mundial na fabricação dos telemóveis para uma empresa que hoje é conhecida como a Apple. Então, a Nokia não entendeu o tempo de mudança, que era necessário mudar. Eles que tinham a liderança do mercado acabaram por perder a liderança por não entender que o mercado iria mudar. Uma resistência à mudança. E isso, sabes, meu querido, isso pode acontecer também na nossa vida. Se nós não entendermos os tempos certos, quando nós não temos um bom entendimento das fases que estamos a viver, nós podemos também correr o risco de perdermos estas oportunidades, a oportunidade que o tempo tem, os tempos certos para a nossa vida. E eu gostava de, muito em particular, falar contigo hoje que estás a perspectivar um tempo de mudança, para que tu tenhas uma atitude de compreensão, de compreensão dos tempos que estamos a viver e o entendimento de que há tempos novos para a tua vida e há fases novas para a tua vida que Deus quer trazer, Deus quer te entregar e para isso vai ser necessário que tu tenhas um bom entendimento
do tempo que Deus tem. Por último, gostava também de falar de um último perigo que pode colocar em causa as transições da nossa vida. Este perigo ele acontece quando nós nos acomodamos com aquilo que nós já temos e deixamos de alcançar, porque temos uma atitude de comodismo, deixamos de alcançar aquilo que é novo para a nossa vida e não avançamos. E por isso, talvez por isso também a Bíblia alerta-nos de uma maneira muito interessante, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, este texto ele aponta-nos exatamente para que não haja uma atitude no nosso coração e na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver, uma atitude de acomodação para as coisas que... Para uma acomodação naquilo que já temos, no estado em que nós já chegamos, e pecamos por causa desta atitude, deixamos de alcançar aquilo que Deus tem, deixamos de avançar. E muitas das pessoas, ou algumas das pessoas que me estão a ouvir, talvez não estejam a conseguir experimentar exatamente isto que o texto que acabámos de ler diz, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, porque se acomodaram ao estilo de vida que têm, àquilo que desenvolveram e não estão a olhar para a vida numa perspectiva proativa, numa perspectiva de avançar e não se conformar até ao ponto em que chegamos. Isto pode acontecer na tua vida, quer no teu desenvolvimento pessoal enquanto pessoa, quer no teu relacionamento, por exemplo, com os membros da tua família, que pode acontecer nos relacionamentos, até num relacionamento com Deus, nós podemos estar acomodados, de uma certa forma, àquilo que nós já alcançamos, ao relacionamento que já temos com Deus, e não temos no nosso coração uma atitude de desejar ter um relacionamento mais frutífero, um relacionamento mais íntimo, um relacionamento com maior conhecimento de quem é a pessoa de Deus. É uma espécie de pensarmos mais ou menos assim: as coisas sempre foram assim, porque é que elas devem mudar agora? Porque é que eu vou mudar uma coisa que sempre foi feita desta forma? Bom, o desafio para ti nesta manhã, que estamos aqui a falar, o desafio para ti é um desafio de tomar uma atitude diferente. Não te acomodares com aquilo que tu já alcançastes, mas olhares para a frente com um desejo no coração de poder avançar e conquistar novas fronteiras, novos alvos, e assim, ao exemplo de Paulo, também dizer, como Paulo, que esquecendo-me das coisas que ficam para trás, olhamos para a frente e prosseguimos para o alvo daquilo que Deus tem para nós. Querido amigo, querido irmão, que me estás a ouvir neste momento, gostava de refletir contigo neste final, relembrando estes 3 perigos que podem condicionar o momento de transição que estamos a viver. O perigo de não largar as coisas velhas da tua vida, o perigo de não entendermos os tempos que estamos a viver e o perigo de nos acomodarmos com aquilo que já conquistamos. A minha oração é para que Deus te ajude a tomar uma atitude diferente, para que Deus te ajude a ter uma perspectiva diferente, para que Deus te ajude a colocar-te neste momento de transição da tua vida numa posição diferente daquela que podes estar e assim poderes avançar, prosseguir para o alvo, tal qual Paulo também disse que assim fazia na vida dele, prosseguindo para o alvo, esquecendo o que fica para trás, avançando para as coisas novas. Quero acabar orando pela tua vida. Querido Deus e Pai, obrigado por esta pessoa que me ouve e com quem tu falastes neste momento, nesta oportunidade que estamos aqui a refletir na tua palavra. E a tua palavra, Senhor, é uma palavra muito importante para a nossa vida e ela
desperta-nos e dá-nos a luz necessária para o caminho que nós fazemos. A minha oração é por esta pessoa que me está a ouvir, que está a viver um momento de transição da sua vida, um momento de mudança na sua vida, para que, Senhor, Tu possas conduzir os seus passos, livrando-os, Senhor, também dos perigos, destes perigos que o Senhor nos fez refletir neste momento. E que assim, Senhor, esta pessoa possa prosseguir para o alvo, alcançando tudo aquilo que Tu desenhastes para a vida dela, o propósito que Tu tens para a sua vida. Por isso eu quero abençoar a vida desta pessoa. E a minha oração, Senhor, é feita em Teu nome, no Teu próprio nome, o nome que está acima de todo nome e pelo qual nós somos salvos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, que o Senhor ricamente nos abençoe. Por hoje, então, estamos a encerrar esse culto, esse tempo de comunhão, esse tempo de partilha da palavra, mas queremos te convidar na quinta-feira para estar conosco, às 20h30, nas nossas redes sociais, para termos um tempo de oração também. Sabemos que buscar o Senhor é um tempo, assim, de confortar nosso coração e de sentirmos a sua doce presença também. É isso, então ficamos por aqui neste domingo. Que o Senhor te abençoe, te dê uma boa semana, que o Senhor te surpreenda. E se tu tiveres alguma dúvida em relação a alguma coisa que nós falamos ou queres saber mais, nós temos uma newsletter que nós enviamos. Escreve para nós no chat, no Messenger da página aqui do Facebook. Não te esqueças de partilhar nossos vídeos com os teus amigos, com a tua família também. E nos vemos então quinta-feira online no nosso canal. E ser sempre bem-vindo para juntar-te à nossa família também. Que o Senhor te abençoe. Tchau!